Olá, seja muito bem-vindo a mais um ProID TV e você é o nosso convidado especial. Bem, na matéria principal de hoje, nós vamos falar sobre a grande inversão de valores, quando o certo passa a ser errado e quando o errado passa a ser certo. E no quadro Esporte, você vai poder conferir uma matéria super especial com o surfista Paulo Pequeno na praia do Forte em Cabo Frio. Você vai ver também Vitor Lima falando sobre a participação nos Jogos Cariocas. No quadro Entrevista, nós vamos estar com a doutora Priscila Arca, para você saber um pouco mais sobre a febre amarela. Clipe musical, reflexão, fique por dentro. Isso e muito mais, não saia daí, pois o ProID TV está entrando no ar e é agora. Vivemos em dias de inversão de valores. A cada ano que passa, mais verdades e fundamentos morais e éticos são tidos como retrógradas e antiquados. É sobre isso que nós vamos falar no tema principal de hoje. Não é novidade para ninguém que muitos valores estão sendo desfeitos. Verdades totalmente absolutas estão sendo relativizadas, questionadas e modificadas. É impressionante notar que, coincidentemente, um quadro de total instabilidade se forma na família, na sociedade, no mundo de forma geral. Seria isso mera coincidência? Bom, na verdade, a gente explicar por que os valores éticos e morais estão sendo substituídos ou modificados é uma tarefa um pouco árdua, né? Se a gente pensar que isso é um processo de décadas, de centenas, né, de anos, né, que envolve todo um processo cultural, um processo econômico, um processo muito amplo realmente, né? Mas se a gente puder pensar de uma forma mais específica na nossa sociedade, algo mais específico, de forma mais no micro, né, no nosso meio que a gente vive, a gente conseguiria pensar na família, né, que na verdade é quando existe um processo de formação do indivíduo, onde valores, preconceitos, sentimentos, comportamentos, pensamentos são atribuídos ao indivíduo. A família, núcleo formador da sociedade, tem se deteriorado gradativamente e, a partir daí, o reflexo é visto na sociedade. Muitas vezes os pais se confundem na questão da autoridade, né? Às vezes na busca dessa amizade com o filho, e que não é algo ruim, é algo lícito, é algo bom, é legítimo e saudável buscar sim a amizade, a parceria com os filhos, mas eu observo que muitas vezes ocorre uma inversão e o pai e a mãe deixam de ser pai e mãe, que são figuras de autoridade, e passam a ser simplesmente amigos, né? E são coniventes com muitas atitudes, não impõem regras, não impõem limites. Isso, obviamente, acaba sendo prejudicial na formação do indivíduo. O exterior afeta muito na aprendizagem, né? E a família, hoje, a gente conta muito com isso, só que há séculos atrás era muito mais fácil a gente ter essa aliança com a família. Você sabia que quando um pai fosse chamado na escola, ele seria o seu aliado. Hoje não é mais assim, né? Quando o pai vai na escola, muitas das vezes joga a culpa para o professor, né? O que o professor tem feito, né? Sendo que muitas das vezes a dificuldade vem dentro de casa, né? Os pais não querem ouvir as crianças. É muito mais fácil o filho estar ali com o celular 2 horas sentado no joguinho do que estar ali atrás da mãe na hora do almoço, na hora da limpeza de uma casa. E a mãe não tem esse tempo, que há algum tempo atrás as mães tinham, né? Tirava meia horinha para estudar, tinha aquele tempo de olhar a letrinha. Hoje em dia não. Hoje em dia a mãe sai cedo para trabalhar, volta de noite.
E ela, o que ela menos quer, algumas, né? A gente sabe que tem mães que tiram aquele tempo, mas algumas não querem sentar e ter o trabalho do dever de casa, olhar a atividade, o que foi feito na escola. E hoje a gente tem essa dificuldade. Atenção. Em todos os âmbitos. Na escola, em casa. Atenção. Eles querem apenas isso. Não presente caro. Né? Atenção. Ouvir. Todos nós precisamos ouvir as crianças. Porém, eles precisam disso. Quando o indivíduo não nasce ou não é formado no ambiente onde a moral e a ética sejam bem estabelecidos como sendo um norte na vida desse indivíduo, ele vai sim experimentar prejuízo na sua saúde emocional, né? A gente vai observar pessoas carentes, autoestima baixa, que tenta sobressair sobre os outros, tenta obter benefícios a qualquer custo, muitas vezes é guiado pelo medo, né? O medo de perder, o medo de ser mal visto, o medo de ser mal compreendido, muitas vezes faz com que ele queira até passar por cima de outros mesmo, ter objetos a qualquer custo, ir a lugares de qualquer jeito, de qualquer forma. Então realmente é um ser humano que não vai estar sendo motivado muitas vezes por aquilo que vai trazer bem-estar, equilíbrio e sustentação ao longo da vida. Onde encontrar o caminho de retorno? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia afirma que a verdade absoluta é Jesus. Portanto, se aproximar dele e de sua palavra vai garantir segurança e valores certos, que vão gerar atitudes certas e um destino feliz. E agora no quadro Esporte, uma aula de surf, uma excelente opção para você e seu filho. Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro Esporte do ProEd TV. Nessa linda manhã de outono, nós viemos conhecer a Escolinha Surfista de Cristo. E o grande professor, instrutor dessa escolinha é o nosso amigo, companheiro, já assim, participante de vários quadros Esporte do ProEd TV, o Paulo Pequeno, que está aqui do meu lado. E aí, Paulo, tudo bem? Bom dia, galera, tudo bom? Quero agradecer por essa oportunidade de estar podendo falar aqui um pouco a respeito da escolinha de surf, né, Surfista de Cristo. E eu estou aqui com meus alunos, né, para poder mostrar um pouco do nosso trabalho aqui, do que a gente faz aqui durante a semana. E é isso aí, galera. Tamo junto aí. Fala pra gente então, Paulo, como é que funciona a escola, quando começou... qual o principal objetivo dela? Já é um sonho já de uns anos já, né, que eu e minha esposa tínhamos, e agora, graças a Deus, nós estamos conseguindo realizar, graças a Deus, né, e o objetivo principal é de ajudar, né, na evolução do esporte, as crianças, né, botar as crianças para poder praticar um esporte e até mesmo para afastar, né, de alguns tipos de coisas que tem por aí que não é bom, né, para a saúde e para a vida da pessoa. Tem faixa etária, tem limite de idade? Quando que você já recebe? Estou vendo aqui o Pablo, que é teu filho, tá do teu lado, né? Quantos anos o Pablo tem? 8. E aí, tu quer seguir o exemplo do teu pai, cara, ser um grande surfista? Quero. Como é que você tá nas aulas? Tá se amarrando? Tô. Fala então, Paulo, qual é a idade limite para baixo e para cima? Na verdade, para baixo é bom dar início a partir de 4 para 5 anos, entendeu? Porque de 4 anos para baixo a criança ainda é bem frágil. E para cima eu acredito que não tem limite não, porque eu já vi aí pessoas de idade bem avançada surfando, né? Aprendendo a surfar. E é um esporte que faz bem para a saúde, né? Para o corpo. Eu acho que idade não é o problema. E a respeito da escola também é importante que as crianças
estejam bem, né, nos estudos. Procurar também fazer o inglês, que pô, hoje em dia o inglês é muito importante. Eu acho que é o idioma principal, né, que hoje em dia para onde você vai é bom você saber falar o inglês. E é isso aí, tirar boas notas na escola para poder tirar boas notas no surf também. Beleza, agora para quem está assistindo a gente, está interessado em trazer o filho, em começar, quais são os dias e os horários que pode te encontrar aqui? E qual o local exatamente da Praia do Forte que você está? Então, os dias é segunda, quarta ou terça e quinta. Eu me encontro geralmente lá na frente da Praia do Forte mesmo, que é o posto 1. E geralmente quando o mar tá agitado a gente vem aqui pro canto do forte, que é mais tranquilo, entendeu? Para poder dar início na prática do esporte. Deixa o seu contato para a galera aí, que de repente alguém está assistindo e não quer nem esperar até segunda-feira para vir aqui, quer te ligar agora para poder fazer um contato. Então o telefone de contato é 999-43-1051. Galera, eu tô aqui com o Gabriel Boechat, que tem 14 anos, foi o primeiro aluno do Paulo Pequeno, já tem 5 meses que está fazendo aula. Como é que tá sendo essa experiência para você? Pô, no começo tava meio difícil, mas Pequeno foi me dando todas as dicas que eu precisava. Aí é isso aí, eu fui treinando, fui me aperfeiçoando e hoje eu tô aí, ajudando ele aí a dar as aulas. A gente vê que tem muita gente que começa, pega a sua pranchinha e tal, e vem e começa a tomar caixote, enfim. Você acha que é melhor aprender numa escolinha? Foi melhor para você? Tinha coisa que você não conseguia fazer, que você começou a fazer depois das instruções? Foi sim, pô, você chegar aqui na praia e começar a tentar pegar onda, você vai tomar sempre na cabeça. Então ele, pô, me ensinou como é que entra, como é que sai de uma vala, como é que pega uma onda, como é que dropa. Isso aí ele foi me ensinando e hoje eu tô surfando já sozinho, já consegui ter já um controle. Agora aqui, Paulo Pequeno, um grande surfista, todo mundo já sabe, mas também é um grande instrutor? É, com certeza, é um grande instrutor. Beleza, tá aí, a propaganda é a alma do negócio, Gabriel aprovando aí a escolinha de surf e você é convidado para conhecer. Então aqui o instrutor Paulo Pequeno está desenhando as pranchas na areia. Por que desse procedimento, Paulo? No caso aqui, seria para não ter que subir em cima da prancha direto por causa da quilha, né? Que senão pode forçar a quilha e ela quebrar. Aí nós estamos fazendo o formato de uma prancha aqui no chão para ter a noção, entendeu? De área de prancha e fazer um dropzinho aqui, treinar um drop aqui. E inicialmente é sempre bom a gente dar início assim, dessa forma, só para a pessoa pegar a noção, né? De remada, de prancha e pegar a base de como subir aqui. Ter uma noção de como ele vai subir na prancha, porque indo direto para dentro d'água tem um balanço da onda, do mar e geralmente gera mais um pouco de dificuldade, entendeu? Aí aqui ela pega essa noção e depois a gente vai para dentro d'água. Beleza, vamos ver como é que é então na prática. Bom, aqui do meu lado está o Léo, que é mais um aluno do Paulo Pequeno. O Léo tem 32 anos e resolveu aprender a surfar. Estava me contando aqui que estava vindo na Praia do Forte tomar caixote, até que teve a ideia de começar as aulas com o Paulo Pequeno. É possível mesmo aprender a surfar com 32 anos, Léo? Ah, com certeza, cara. Eu sou recentemente aqui de Cabo Frio, né? Eu morava em Niterói, Taquatiara. Tentei várias vezes pegar onda lá
e sozinho é realmente complicado. Achei até que pela minha idade não seria possível, né? A coluna dói, ombro, mas aí o pequeno, pô, conheci pequeno aqui na praia e por incrível que pareça, era cristão e eu era cristão, procurava alguém também que professasse a mesma fé e tudo mais. E aí ele começou a me dar as aulas e realmente é possível. Realmente é possível uma pessoa que já passou dos 30 como eu, aprender a surfar. E aí no início você começa a sentir dor, você começa a sentir que não vai dar, mas aí depois seu corpo vai criando resistência, aí você vai conseguindo surfar e vai conseguindo aprender tudo que ele passa pra gente. É muito bacana. Mas, galera, 32 anos não é velho, né? É claro que não, mas é porque há uma tradição de que quem aprende surf aprende desde pequenininho, né? Então, a gente sabe que depois de uma idade começa a ficar mais complicado, mas não é impossível para aqueles que têm uma instrução. Então, fica aí a dica para você. Sempre teve o sonho, mora em Cabo Frio, sempre teve um sonho de saber o que é pegar uma onda, o que é dropar uma onda, o que é ficar em pé na prancha. A possibilidade está aí na escolinha Surfista de Cristo, do professor Paulo Pequeno. Faremos um rápido intervalo, mas não saia daí. A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. WL Contabilidade, há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 26233049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. E agora no quadro Entrevista você vai saber um pouco mais sobre a febre amarela com a doutora Priscila Arca. Olá, sejam bem-vindos ao quadro Entrevista do ProEd TV. Esta edição nós estamos recebendo uma visita super especial, a doutora Priscila Arca. Tudo bem, doutora? Seja bem-vindo aos nossos estúdios, especialmente para falar sobre o assunto febre amarela. Está todo mundo falando sobre esse assunto, não só no estado do Rio, como aqui também na cidade de Cabo Frio, porque nessa semana, que compreende o dia 20 ao dia 27, as vacinas chegaram, os postos de saúde estão super lotados e tem muita gente com dúvida, né? Doutora, após tantos anos sem uma epidemia ou sem a apresentação de tantos casos, por que o reaparecimento dessa doença na mídia? Ou seja, esses casos sempre existiram, ganharam um Ibope agora ou não? Realmente há um surto, há quantidades maiores de casos acontecendo? Por que essa doença está em alta nesse momento? Bom, primeiro, boa tarde, gente. Boa tarde, Thiago. Obrigada pelo convite. Então, a febre amarela é uma doença endêmica, ou seja, restrita a algumas áreas do Brasil, mas essas áreas do interior, a faixa litorânea, a gente não tem tantos casos. E é uma doença que sempre existiu, tanto que existe uma recomendação para a vacinação que sempre foi pessoas que moram em áreas rurais e áreas de mata, que é onde essa doença é endêmica, ou seja, sempre houve um número significativo de casos, ou pessoas que vão viajar para esses lugares. Então, se você ia viajar ou se você mora, a recomendação é de que tomasse a vacina 10 dias antes, sempre foi assim. Mas do início do ano para cá, a gente vem tendo um surto dessa doença, um aumento do número de casos, mesmo nessas áreas
onde a gente sempre teve uma certa quantidade de casos. E foi agora que a gente teve aqui pertinho da gente 5 casos já, confirmaram o 5º essa semana, aqui em Casimiro de Abreu. Então é uma doença que sempre existiu, mas a gente vem observando um aumento do número de casos nesse ano. Só que eu acho que é legal a gente fazer uma diferenciação entre os 2 tipos de febre amarela que existem. Existe a febre amarela urbana e existe a febre amarela silvestre. E essa é a que a gente tem visto os casos e é a que sempre existiu. Como que é a febre amarela silvestre? O indivíduo vai até uma área de mata, uma área rural, e o mosquito contaminado pelo vírus da febre amarela pica o indivíduo e ele adoece. Esse mosquito é contagiado pelo macaco. Então, a febre amarela silvestre, a gente tem três indivíduos, né? Digamos assim. O macaco doente é picado pelo mosquito e esse mosquito transmite a doença para os seres humanos e o humano adoece. Esses são os casos que a gente tem visto. A febre amarela urbana, que não depende do macaco, a gente não tem casos dela no Brasil desde 1942. E ainda não tivemos todo esse controle, toda essa publicidade, toda essa campanha de vacinação em grande escala é justamente para evitar que esses casos urbanos, sem a participação do macaco, sem a participação dos mosquitos silvestres, que também é diferente, o mosquitinho que pica na mata do que pica na cidade, todo esse movimento é para evitar que a gente tenha casos urbanos, porque aí sim, a disseminação é fácil, é rápida e o número de casos aumentaria muito. Agora, explica pra gente o que é febre amarela, porque as pessoas têm um grande pavor pelo nome, né? Mas se tem alguém contaminado, quais são os sintomas, ao que eu devo ficar alerta? Então, a febre amarela é uma doença viral, uma virose, que não é virose de médico. Como a gripe é uma virose, a dengue é uma virose, os sintomas são basicamente iguais. Então, como que começa? Você primeiro é picado pelo mosquito contaminado pelo vírus da febre amarela. Alguns dias depois, de 5 dias a 1 semana depois, você começa a desenvolver sintomas de uma virose como todas as outras. Febre, vômito, mal-estar, dor no corpo, dores de cabeça. É como se fosse uma dengue, com exceção das manchinhas na pele que a dengue tem, como se fosse uma gripe, sem os sintomas respiratórios. A maioria das pessoas, isso dura aí de 2 dias a 5 dias na maioria das pessoas. Um tempinho depois, você melhora, igualzinho acontece na dengue. Se nessa fase forem feitos exames de laboratório, vai dar tudo muito inespecífico, não tem uma alteração muito significativa. Algumas pessoas fazem uma melhora inicial de uns 2, 3 dias e essa é a fase perigosa, igual na dengue. E depois desses 2, 3 dias de uma aparente melhora, a pessoa começa a piorar e a agravar a doença, que aí aparece aquele amarelão, por isso febre amarela. O nome disso é icterícia. A pessoa fica com os olhos amarelos, a pele amarela, a urina também modifica a cor e pode apresentar sangramentos, porque o vírus ataca o fígado e começa a fazer esse amarelinho na mucosa, na pele, nos olhos e atrapalha a produção dos fatores de coagulação do sangue. E aí a pessoa vai apresentar sangramentos, alterações no fígado, alterações nos rins, alterações na urina. E essa é a fase muito grave. Essa é a fase que leva aos óbitos. Então, se você começou com febre, dores no corpo, dores de cabeça, mais de 24 horas a febre não cedeu, apresenta náuseas, vômito, a sua primeira atitude deve ser procurar uma unidade de saúde, mas assim, já não adianta chegar aí, vamos fazer exame, não adianta. Esses exames laboratoriais são totalmente inespecíficos nessa primeira fase. Apareceu o amarelão, aí a coisa fica complicada. A chance de evoluir com uma gravidade maior é grande, porque significa que você já está apresentando alterações no fígado e outras coisas assim. É uma doença potencialmente grave. A chance de você evoluir com gravidade, de ir a óbito, é como na dengue, né? A gente vê pessoas que agravam dengue, que ficam internadas, que cai o número de plaquetas, que apresentam sangramentos. É uma doença grave. Agora, pode ser grave. Uma vez identificada,
Qual é o procedimento? É como da dengue também ou há medicamentos específicos? Não tem medicamento específico, justamente por ser uma doença viral. O tratamento a gente chama de tratamento de suporte. O que é isso? Analgésicos, antitérmicos e beber bastante líquido sempre, repouso, uma alimentação saudável, leve e atenção aos sintomas de gravidade. Então, dores abdominais, sangramento, alterações no volume de urina, está fazendo pouco xixi ou não está fazendo xixi, está muito amarelo, muito fraco, muito mal-estar, o ideal é procurar um médico. Então, pode ser uma pergunta óbvia, doutora, mas você falou dos 3 passos, né? O macaco contaminado, o mosquito e o ser humano. Agora, um ser humano contaminado, sendo picado pelo mosquito, ele pode transmitir a um outro ser humano que for picado por esse mosquito? Então, isso é a febre amarela urbana. Pode. Então, vamos só para esclarecer para o pessoal que está em casa. Uma pessoa não transmite diretamente para outra pessoa. Eu preciso do mosquito como vetor. Certo. Igual dengue, zika, tá? Mas esse mosquitinho que picar o mosquito se contamina assim. Ou picando o macaco nas áreas silvestres ou o ser humano. Contaminado. E aí a gente vai ter uma diferença também. Por quê? Nas áreas silvestres são 2 tipos de mosquito que não tem na cidade. É o hemagogos e o sabetes. E nas áreas urbanas é o aedes, que é o mesmo mosquito transmissor da dengue, da zika, da chikungunya. Então, esse mosquitinho que não tem nada, a pessoa quando adoece, ela vira um reservatório ambulante. Certo. De febre amarela, de dengue, de zika. Então, esse é o motivo da vacinação em grande escala, para a gente não ter, de preferência, reservatórios andando por aí que possam ser picados pelo mosquito, faz o mosquito carregar o vírus para passar para quantas pessoas ele picar. Porque talvez essa seja a preocupação de muitos moradores de Cabo Frio, porque já havia esse surto, essa epidemia já em janeiro, nós recebemos muitos turistas na cidade e talvez alguém possa se perguntar se essa poderia ser a forma de ser contaminado, embora não existam casos registrados na cidade de Cabo Frio. É importante a gente deixar isso bem claro. Essa semana eu estava conversando com uma mãe que tem uma filha pequenininha e ela estava questionada sobre se a vacina da febre amarela é eletiva ou se ela já tem no cartão de vacinação. Como que é isso? Todas as crianças precisam ser vacinadas? É um reforço? Ela já tem isso no cartão ou não? Então, geralmente a gente não tem isso. A gente pode, as crianças a partir de 9 meses, elas podem tomar a vacina, mas geralmente isso não é obrigatório. Por exemplo, eu tenho uma filhinha de 1 ano e 8 meses e ela não é vacinada ainda contra a febre amarela. A obrigatoriedade da vacina é pessoas que moram, isso aqui em Cabo Frio, porque aqui nós não somos uma área endêmica. Se você morasse, por exemplo, no interior de Minas Gerais, obrigatoriamente você teria que tomar. Mas no nosso caso aqui, a não ser que você vá viajar para áreas de risco, existe a obrigatoriedade da vacina. Mas num caso como o nosso agora, por que vacinar uma grande quantidade de pessoas? Por que é importante que as pessoas vão e tomem a vacina? Justamente para a gente bloquear, entende? Para não vir a febre amarela urbana. Porque a partir do momento que você começa um caso, por exemplo, na sua vizinhança, essa pessoa, sendo picada pelo Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor de dengue, zika, chikungunya, ele pode picar o resto das pessoas todas, e aí vira uma bola de neve, e é algo que a gente não vai ter muito controle. Então, antes disso acontecer, o que o Ministério da Saúde está fazendo? Vacinando as pessoas para tentar bloquear essa expansão da doença, entendeu? Ok. Eu acho que também as pessoas, especialmente durante essa semana, têm discutido muito nas redes sociais, no Facebook, o risco de tomar a vacina, falando sobre efeitos colaterais. A gente sabe, doutora, que existe realmente alguns cuidados, pessoas com a imunidade baixa, idosos. Eu sei também que há um critério para algumas síndromes, como a síndrome de Down e algumas coisas específicas. Confere essa informação? Então, vamos só recapitular. Quais são as contraindicações da vacina? Quem não pode tomar? Crianças menores de 6 meses não podem tomar a vacina.
Pessoas que têm alguma doença no sistema imunológico, seja doenças que já nasceram com a pessoa ou doenças que ela adquiriu, por exemplo, HIV, AIDS, existe uma contraindicação, não pode. Pacientes com câncer fazendo quimioterapia, radioterapia, não podem tomar vacina. Pacientes com doenças crônicas, reumatológicas e outras doenças, lúpus, que usam corticoide, e quem usa vai saber, em altas doses por tempo prolongado, também não podem tomar vacina, porque essas medicações alteram a ação do sistema imunológico. Doenças do timo, miastenia graves, também são contraindicados de tomar vacina. São essas as contraindicações. E pessoas alérgicas à proteína do ovo, porque a vacina é cultivada em ovo de galinha. Então, se você tem alergia ao ovo, também não pode tomar vacina. As contraindicações formais são essas. As gestantes não devem tomar, mas num caso de extremo risco, um caso muito próximo da minha residência, um caso na minha família, uma gestante que mora numa área de risco, por exemplo, onde tiveram outros casos de doença, a gente vai medir aí o risco-benefício, mas podem tomar. Idosos, a partir de 60 anos, não vão tomar vacina como a gente, mas com prescrição médica, liberação do seu médico, você também pode vacinar. Não é uma contraindicação formal. Bebês, por exemplo, a partir de 9 meses podem tomar vacina, mas é um pouquinho diferente. Até os 5 anos de idade, as crianças vão tomar uma dose, depois vão ter que fazer um reforço. É um pouquinho diferente, mas o pessoal do posto de saúde está bem informado para poder dar essas informações para a população. Então, se por algum motivo eu acho que a minha imunidade está baixa, não, você pode tomar. Não existe isso. Não. A não ser que você tenha uma doença, entendeu? Já diagnosticada e faça tratamento. AIDS, por exemplo, é uma doença que altera, uma doença crônica, grave, mas eu acho que eu tô ficando meio doente ultimamente, minha imunidade não tá legal. Não existe contraindicação, você pode tomar a vacina. Ok, então. Gente, eu espero que seja esclarecedor. A doutora Priscila é muito simpática, muito competente, explicou pra gente de uma forma muito especial. É claro que a gente espera que você entenda que Deus está no controle de tudo, né? E que não há motivo para a gente estar desesperado, porque nada foge do controle de Deus, mas Deus é responsável, né? Sim. Tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Então, aquilo que a gente pode fazer, de se cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, fica por nossa conta, né, doutora? Com certeza. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Obrigada, eu que Espero que você venha outras vezes para esclarecer a gente. Quero agradecer você também que está acompanhando essa entrevista e desejo a você muita saúde e paz no seu coração. Amém. Até a nossa próxima edição. Tchau. Amém. Tchau. Vitor Lima é um skatista cabo-friense e tem crescido muito nesse esporte. Você vai poder acompanhar agora um pouco da participação dele nos Jogos Cariocas. Meu nome é Victor Lima, sou skatista local de Cabo Frio, tenho 16 anos, da categoria iniciante e eu ando de skate há 5 anos já. E ando de skate pra Jesus. Os Jogos de Verão é um evento grande que a UI faz, que tem várias modalidades. Tem várias modalidades de esporte, tem skate, tem o surf, tem stand-up, slackline. Aí faz uma vez por ano. O campeonato foi muito maneiro, deu muita gente mesmo, foi muito bem organizado. Eu acho que foi o melhor Jogos Carioca de Verão que rolou. Foi desse ano, que foi bem organizado, a estrutura do campeonato. Foi muito bom.
Nos outros eu fiquei bem. Eu não lembro muito bem que aconteceu muito tempo. Acho que nesse eu fiquei um pouco mal. Fiquei em 11º. Só que só a experiência já valeu. Que veio gente de vários lugares, de São Paulo, de vários lugares. Aí só a experiência de competir um evento assim valeu a pena. Pô, eu fui pro Rio, mas eu fui pra competir, mas também fui uns dias antes para poder produzir um vídeo de rua, que eu nunca tinha feito antes, que é uma novidade aqui em Cabo Frio. Aí eu fui, andei na 15, andei na Mauá, andei em vários lugares lá. Aí eu fui fazendo várias imagens maneiras e fiz um vídeo. Fiz praticamente uma videoparte. Peguei várias imagens da rua que eu fiz lá. Tem o brasileiro, que eu tenho treinado bastante, que eu passei pro brasileiro esse ano, que ano passado eu fui campeão estadual, aí eu ganhei vaga pro brasileiro esse ano, então eu tenho treinado bastante. E ele vai acontecer lá pro final do ano, ainda não tem uma data definida, só que vai acontecer lá pro final do ano. Chegou a hora da gente ficar por dentro de tudo que está acontecendo no ProID. A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. WL Contabilidade, há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 26233049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. E agora, no quadro Reflexão, vamos reforçar um pouco mais sobre o tema inversão de valores. Olá, você que nos acompanha, o nosso programa aí do ProID TV. Mais uma vez, nós nos encontramos para um tempo de reflexão e é com muita alegria e satisfação que eu estou diante de você, que está nos ouvindo, está nos assistindo, para trazer uma mensagem realmente de Deus para a tua vida, né, para a nossa vida. Eu creio que esse tema tem gerado muita reflexão, né, em todos aqueles que participaram da confecção, né, da matéria desse programa, mas não somente eles que estão fazendo o programa estão tendo esse tempo de reflexão, mas eu creio que você agora que nos ouve, ao longo do programa, você pode ter visto que os conceitos e os valores estão deturpados nos dias de hoje.
o tema quando o errado se torna certo e o certo se torna errado. Hoje na sociedade nós acompanhamos nos noticiários, vemos no dia a dia como que há uma inversão até de valores, né? Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. O que é certo e o que é errado? Eu creio que quando nós falamos que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo, nós precisamos saber o que é certo. O que a sociedade define como errado? Eu fiz justamente essa pergunta porque a sociedade hoje, ela considera muitas coisas corretas e que no passado a própria sociedade ela recriminava. Vou dar um exemplo para vocês. O adultério, ele era considerado crime diante da sociedade, diante de vários países. Na década de 70, o adultério deixou de ser crime em Portugal. E aqui no Brasil não foi diferente. O adultério ele estava dentro do Código Penal. E em 2005, né, essa criminalidade, né, essa classificação como criminalidade, né, foi revogada. E hoje o adultério não é mais considerado crime. Hoje você vê as pessoas comentando naturalmente nos seus locais de trabalho, no seio familiar, nas rodas de amizades, comentando sobre o adultério, né? Falando com muita naturalidade, como se isso fosse normal. E, no entanto, a sociedade, um tempo atrás, tinha o adultério como errado. E hoje, parece que os valores vão se invertendo. Hoje é comum, né, as pessoas admitem a questão do adultério e daqui a alguns anos, daqui a uns 10 anos, eu não duvido de quem não praticar o adultério será considerado errado perante a sociedade. Né? Eu lá no meu local de trabalho, por exemplo, muitas das vezes já fui... as pessoas já brincaram comigo, né, por eu ser fiel, né, na minha aliança conjugal. E como se eu estivesse no caminho errado, no caminho, né, numa rota errada. E, na verdade, a sociedade não pensa assim. Né? A sociedade ela tem admitido valores errados ao longo dos anos. Eu queria só mencionar para vocês alguns valores que têm se destruído na sociedade. Exemplo, o pacto matrimonial, né? A aliança conjugal tem se perdido na sociedade. O divórcio tem cada vez mais ganhado força, ganhado espaço no cenário atual, dentro das famílias. As pessoas casam e no mesmo ano, às vezes, se divorciam. Nós vemos noticiários até de pessoas da mídia, da fama, né, casando e se divorciando. Você vê a questão da ideologia de gênero, né? Você vê a homossexualidade, o lesbianismo, o matrimônio gay crescendo cada vez mais. Você vê, por exemplo, a virgindade, ela era uma honra no passado. Uma mulher casar virgem, independente de religião, né? São valores morais. O pai tinha uma honra de casar uma filha virgem. E hoje nós vemos o sexo livre, nós vemos as mães solteiras, vemos, né, o direito da vida do recém-nascido, né, cada vez mais sendo abolida, né? Você pode ver que hoje o aborto ele está sendo legalizado. As pessoas estão tentando legalizar, né, a questão do aborto. E no passado era inaceitável, né, uma criança ser abortada. Você vê, por exemplo, a violência doméstica, principalmente feminina, crescendo cada vez mais. Né? Um homem não tocava numa mulher. E hoje tem sido comum. O respeito aos pais e às autoridades. Como que a insolência, a rebeldia, ela tem crescido. E antes você via uma criança pedindo bênção para o seu pai, para o seu avô, e hoje você não vê mais aquele respeito. E é normal, isso é natural. Um pai querer disciplinar seu filho, ele é discriminado, ele é recriminado, né, hoje na sociedade. Isso era comum no passado, um pai disciplinando, corrigindo, educando seu filho.
Você vê também o valor da própria vida. As pessoas estão cada vez mais mergulhadas no alcoolismo, na drogadição, a legalização, por exemplo, da maconha, né? E no passado isso não era aceito, muito bem aceito na sociedade. O que falar da honestidade dos governantes, né? Os governantes do passado eram envolvidos em muito menos corrupção do que nos dias de hoje. Porque é comum roubar, trapacear, é comum, a sociedade hoje tem aceitado. E não é só no âmbito dos políticos, né? Você pode ver que no dia a dia as pessoas não têm mais aquele medo, aquele receio de trapacear, de roubar outras pessoas, né? Você vê também a dignidade do homem e da mulher com seu próprio corpo. Hoje a prostituição, né? A relação entre o homem e mulher, a relação sexual, ela tem sido objeto de negócio, de valores, né? Isso tudo por causa do pecado que tem crescido assustadoramente, né, no meio da sociedade. A filosofia, na figura do Jacques Rousseau, diz que o homem ele é fruto do meio, é fruto da sociedade, né? Na verdade, tem uma certa, não vou dizer verdade, mas ele tem uma certa razão quando ele diz que o homem acaba sendo influenciado pela sociedade por conta de não ter um referencial. Eu fiz uma pergunta, o que é certo e o que é errado? A sociedade ela pode definir o que é certo e o que é errado? Não. Na verdade, o homem ele é fruto da sociedade, sim, mas um homem que não conhece a verdade. A verdade, ela é uma pessoa. A verdade, ela já foi escrita para nós. Quando nós olhamos as Escrituras, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nele nós encontramos a verdade. Nele nós encontramos os princípios para uma vida cristã, os princípios para uma vida familiar, os princípios para uma sociedade bem solidificada. E nós não podemos abandonar essas verdades. A Bíblia diz que o mundo e os seus desejos, né, os seus valores morais passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A verdade de Deus permanece para sempre. Nós não podemos nos basear na sociedade, porque a sociedade se corrompe a cada dia. E o homem que não tem um referencial que é Jesus, o referencial que é a verdade contida nas Escrituras, ele sim, eu concordo com Jacques Rousseau, ele será produto do meio, ele será produto da sociedade. Então esse homem que nasceu décadas atrás, um homem que nasceu décadas atrás, tinha convicção de que adultério, o aborto era pecado, era ruim. E hoje a sociedade já permite isso. Então o homem que não tem Cristo, o homem que não tem a verdade de Deus dentro de si, ele vai ser produto do meio. Ele vai achar que o aborto é normal, que o adultério é normal, que o divórcio é normal, que a prostituição é normal. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos guardar para que não sejamos levados pelos erros daquelas pessoas que não têm princípios morais, que se perdem. Mas a Bíblia diz em 2 Pedro 3,17 que nós devemos nos manter firmes, valentes pela verdade, apegados a essa verdade, vivendo essa verdade. Existem 3 atitudes que as pessoas na sociedade podem tomar diante desse caos que nós temos vivido, diante dos valores corrompidos que nós temos presenciado nos dias de hoje. A primeira é a indiferença. A pessoa se volta para si por conta do seu egoísmo, por conta do amor próprio, e ela não se importa com o que acontece na sociedade de ruim, não se importa que os valores estão se corrompendo. Ela, na verdade, vive uma indiferença. A segunda atitude errada é a acomodação. Ela, na verdade, sabe que o mundo está mal, sabe que a sociedade está indo a passos largos para a sua própria destruição. Ela vê a corrupção, mas ela fala, o que eu posso fazer? Então ela cai num quadro de acomodação. É uma aceitação passiva, porque ela não tem fé para que haja mudança.
E a terceira atitude é o compromisso com a verdade, onde o autor de Hebreus diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pedro fala de firmeza para que nós não venhamos cair, não sejamos levados, influenciados por pessoas, por um ambiente sem princípio moral, né? E aqui também Hebreus fala que nós devemos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas. Que verdades são essas? Verdades contidas nas Escrituras. A verdade que é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos não sermos indiferentes a essa situação e nem sermos acomodados, mas possamos buscar a verdade. O que Deus pensa? Qual é o meu referencial? A sociedade não pode ser meu referencial. Eu não serei produto do meio. Eu serei produto da pessoa do Espírito Santo na minha vida. Eu serei produto da verdade contida dentro do meu coração, que me transforma, que me faz ir contra a correnteza, que me faz lutar contra os valores morais corrompidos, que me faz não me conformar, não tomar a forma do mundo, mas ser transformado na minha mente, ser renovado na minha mente, através da verdade que é Cristo Jesus. Um abração, que você possa ser abençoado por essa reflexão e que você, em nome de Jesus, possa se comprometer com a verdade contida nas Escrituras. Um abraço. Por hoje é só, nosso programa chegou ao fim. Mas você sabe como nos encontrar? É sobre isso que eu vou falar agora com você. Você pode nos conhecer melhor através do nosso site www.proid.org.br ou na nossa página do Facebook, Proid CF, e da mesma forma no YouTube. Aproveita e se inscreve. As nossas reuniões funcionam aos domingos às 19h30 e nós ficamos no Parque Burle, próximo ao UPA. Nós transmitimos também a nossa reunião ao vivo através da nossa página no Facebook. Por hoje é só, até semana que vem.